Sem sombras na mata de Urcal. Enfim, essa é uma história baseada na recente dúvida levantada na internet falando se um gorila venceria 100 homens. Essa é uma história de terror baseada nesse questionamento. Enfim, e aqui começamos. Parte 1. O convite para o abate. A convocação veio como um desafio. Não pelas redes, não pelas bocas tagarelas do mundo moderno, mas por cartas manuscritas, como tinta densa e papel que cheirava a piche. Cada uma selada com um carimbo em forma de mandíbula invertida, 100 cartas, enviadas para 100 homens. Soldados aposentados, caçadores lendários, mercenários, boxeadores de rua. Nenhum deles se conhecia, mas todos carregavam cicatrizes do tipo que não se vê. E todos aceitaram. A proposta era simples. Um prêmio em dinheiro, inimaginável, dividido igualmente entre os sobreviventes. Se é que sobraria algum. O alvo? O gorila de Urcal. Diziam que era o último de sua linhagem ancestral. O maior primata a caminhar sob a terra. Um monstro que esmagava ossos como gravetos e que havia sido avistado pela última vez na selva fechada da montanha Quimera, no coração da floresta de Urcal. As motivações variavam. Uns queriam a glória, outros redenção, alguns apenas dinheiro, e um ou outro queria morrer. Você foi o 100º. Não recebeu uma carta, mas foi chamado pessoalmente, por alguém que parecia saber demais sobre você. Disseram que sua entrada seria a última, e que só deveria atravessar os portões da floresta quando os 100 homens já estivessem a caminho da presa. Você aceitou, não porque queria, mas porque sentiu que não havia mais escolha. Agora você se encontra diante da entrada da floresta de Urcal. As copas se entrelaçam em um manto tão espesso que o céu desaparece. Há um cheiro pesado no ar, algo entre sangue antigo e folhas apodrecidas. Em volta, o silêncio não é natural. Os pássaros não cantam, nem os insetos zumbem. O mundo parece estar prendendo fôlego. Você dá o primeiro passo. A mata o engole imediatamente. E atrás de você os galhos se fecham como uma mandíbula vegetal. Nenhum dos 100 voltou até agora. Nem rastros, nem gritos, nem ossos. Apenas o silêncio. Mas ao seu redor, entre o aroma de terra úmida e musgo morto, você começa a perceber pegadas humanas e algo mais. Algo que não deveria andar em 2 patas. Algo pesado, com garras que afundam no solo como ossinhos. E há marcas nas árvores. Marcas que não foram feitas por ferramentas nem por mãos. São mais antigas que os anéis do tronco. Elas queimam em brasa cada vez que você as encara. Elas se apresentam olhos. E agora, a floresta inteira está de olho em você. Parte 2. Pegadas que andam sozinhas. Os galhos acima são tão cerrados que mesmo ao meio-dia parece crepúsculo. A floresta de Urcal não respira, ela vigia. A cada passo seu o ar parece ficar mais espesso, mais quente, como se o próprio pulmão da mata estivesse retendo algo. Você avança por uma trilha parcialmente marcada. Sulcos deixados por botas pesadas, pegadas humanas que se entrelaçam em confusão. Mas há outras marcas entre elas, pegadas de dedos longos demais, raspões nos troncos como se alguma coisa se arrastasse com garras ou unhas. Você encontra a primeira evidência concreta do grupo anterior. Um cantinho preso a um galho, pingando água lodosa. Mais adiante, uma mochila rasgada com uma luneta manchada de sangue seco. Nenhum corpo. Nenhuma luta visível, só vestígios, como se o tempo tivesse passado por ali e apagado as testemunhas. E então você escuta. Toque, toque, toque. Não é uma criatura, é madeira, martelada, rítmica, como se alguém batesse um tambor com as próprias costelas. Você segue o som. Cada passo afunda em folhas grossas e raízes escorregadias, até que chega a uma clareira pequena, tomada por árvores inclinadas. No centro, um poste de madeira enfiado na terra e pendurado dele um crânio humano, com olhos ainda úmidos,
Presos por cipó ao redor do maxilar está um pequeno bilhete plastificado, escrito com letras trêmulas. Não é um gorila. Voltem. Ele pensa. O som cessa. Você se vira instintivamente e vê algo entre os troncos, uma sombra enorme, agachada, mas com postura ereta demais. Não se move como um animal, move-se como algo que aprendeu a se parecer como um. A forma desaparece antes que sua mente registre direito. Você se abaixa, tentando controlar a respiração. Um vulto cruza a trilha à frente. Em silêncio absoluto, apenas o cheiro fica. Um cheiro antigo, de carne morna e pedra molhada. Logo adiante, outro som. Dessa vez um grito abafado, não distante, talvez alguns metros. Mas quando você tenta correr até ele, o chão cede sob seus pés, galhos partidos e folhas disfarçavam uma cova aberta, e você cai. O impacto não é forte, mas o susto é real. Ao se levantar, percebe, está em uma clareira circular, onde estacas foram fincadas em todos os cantos, e em cima de cada um objeto diferente. Uma faca enferrujada, um capacete militar, um pé descalço. Na estaca central, uma câmera. Você a liga. A tela pisca. Uma gravação ainda está salva. A imagem está deslocada, mas o áudio nítido. Estamos presos aqui há 3 dias. Ele não dorme, não come, não se aproxima, mas sabemos que está aqui. Ele fala com a floresta. Ele nos deixa vivos só para ver o que faremos. Um de nós fugiu ontem, ou achou que fugiu, mas ele devolveu, noite passada, com a pele errada. A gravação para. Você ouve o som de galhos estalando atrás de você. E dessa vez, não é o vento. Parte 3. Vazio por dentro. A floresta ao redor parece ter se transformado. As árvores estão mais largas, suas cascas enrugadas como carne envelhecida. Os sons comuns de animais desapareceram. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o farfalhar abaixo das folhas, que se movem como se sussurrassem algo entre si. Você rasteja para fora da clareira, das estacas, com a câmera ainda nas mãos. O visor apagado agora reflete seu próprio rosto com um pequeno atraso, como se houvesse outra câmera, em outro lugar, imitando seus movimentos como segundos de diferença. Você o desliga. Há rastros, mais deles, mas já não são apenas pegadas humanas, são sulcos profundos, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado para o leste, ou, o que parece mais provável, algo que caminha sobre articulações viradas para o lado errado. Você os segue, mesmo contra o bom senso. Ao final da trilha, uma colina coberta de névoa baixa. No topo, um paredão de pedra esculpida pela chuva e tempo, mas há algo ali. Entradas circulares, como túneis. Não, como ninhos. Grandes o suficiente para engolir um ser humano em pé. E em frente a uma dessas entradas há movimento. Você se abaixa atrás de uma árvore grossa, o coração martelando. Uma figura sai do buraco. Anda curvada, mas parece humana. A roupa é um dos 100 homens. Mas o jeito de andar, os ombros duros, o pescoço imóvel é como se fosse imitado. A criatura fica parada, longos segundos. E então a cabeça gira, sem mover o corpo, e ela olha direto para você, onde você está. Você corre. Não há espaço para raciocinar. Os galhos te cortam, o solo cede, você escorrega por uma ladeira molhada e cai novamente, dessa vez dentro de um antigo acampamento improvisado. Barracas rasgadas, roupas espalhadas, uma fogueira apagada há muito tempo, e dentro de uma mochila rasgada, um mapa. No canto inferior do papel amassado está escrito: Perímetro de segurança, área de isolamento, última tentativa, fogo. E abaixo, se ele estiver copiando, não fale seu nome. Você olha para os lados, tentando entender de quem era o acampamento, até que ouve passos atrás de você, devagar, pesados. Você se vira e vê, você mesmo, ou algo que parece exatamente como você. A roupa, o corte no queixo, a mancha de terra na manga, tudo, mas o olhar é vazio, preto como óleo, sem expressão, sem humanidade.
A criatura dá um passo à frente. Você recua. Ela para, ergue a mão e sussurra. Por que você voltou? Parte 4. A boca da selva. Você recua, tropeçando sobre as raízes molhadas. A cópia permanece imóvel, o rosto inexpressivo e o corpo levemente oscilando, como se lutasse contra o próprio peso. Você vira e corre. Galhos se quebram ao seu redor como ossos finos. Folhas batem em seu rosto, mas o som que realmente o assusta é o silêncio. A cópia não faz barulho, nem um som de passos, nem de respiração. Só a presença opressora, constante, sempre próxima demais. O mapa amassado balança em sua mão. Você o observa correndo, tentando entender. Há uma marca circular, feita a caneta vermelha, com uma anotação quase legível. Entrada 2. Boca Viva. Evite ao anoitecer. Você vira à esquerda, cortando o mato em direção à área marcada, e então, lá está. Uma abertura de terra larga, irregular, úmida. Não parece uma caverna, parece uma ferida, como se a floresta tivesse sido rasgada por dentro. Há um odor que lembra carne crua e água parada. Mesmo assim, você entra. O túnel é irregular, às vezes estreito demais, outras largo como uma capela desmoronada. O chão pulsa sob seus pés, e as paredes têm um brilho úmido de carne viva. Mas há marcas humanas por ali, trapos, lanternas, armas partidas ao meio, sinais de que muitos entraram, poucos, talvez nenhum, saíram. Ao fundo, uma luz tênue. Você se aproxima, o túnel se abre para uma câmara subterrânea. No centro, uma figura agachada de costas para você. Ela usa uma camisa rasgada como um número pintado. 23. Uma das 100. Ela murmura algo sem parar, a cabeça inclinada. Você se aproxima com cautela. Ei, você está bem? A figura vira o rosto lentamente. Os olhos não têm pupilas. O rosto é disforme, inchado, e a boca abre. Mas não em fala. Ela se divide em 4, como pétalas de um girassol negro, revelando fileiras de dentes. A criatura salta. Você cai para trás. Mas a coisa para de repente, tremendo. Algo o impede de avançar. Você se levanta. Um círculo de símbolos antigos desenhado no chão, como uma figura de cinzas e sangue seco envolve a criatura. Ela grita, mas o som não é humano. É como ossos sendo triturados em um moedor de carne. Atrás de você, uma voz masculina e fraca sussurra. Eu segui o 23. Ele não voltou. Tive que prendê-lo, mas ele mudou. Você se vira e vê o homem encostado na parede, ensanguentado. Um dos 100, número 61 no peito. Eles viram o que ele realmente era, e ele também viu. O gorila não é uma fera, era um portal. Portal? Você pergunta, mal reconhecendo sua própria voz. Para o lado de fora, para onde as cópias vêm. O homem segura seu braço com força repentina, olhos arregalados. Se você vê você mesmo, já é tarde demais. Você se vira, a câmara está vazia. Sua própria cópia sumiu. Parte 5. O último homem. Você corre. O túnel pulsa ao seu redor como um órgão vivo, respirando, contraindo. A escuridão não é apenas a ausência de luz, ela tem textura, cheiro, intenção. Algo anda nela com você. A lanterna que encontrou aos pés do número 61 pisca. Cada falha na luz é um intervalo onde tudo pode mudar. Você já entendeu. O perigo não está só no gorila. O perigo é o que o gorila abriu. Quando sai da câmera, algo muda no som da floresta. Um estalo grave, como uma costela partindo. A vegetação começa a se inclinar. Não pelo vento, mas por uma força que puxa o ar para um único ponto. Você sobe por uma trilha coberta de folhas. Os corpos dos outros homens aparecem aqui e ali. Alguns sem cabeça, outros despedaçados de forma inumana, como se estivessem explodido de dentro para fora. Você encontra o número 7. Ele está vivo, encostado num tronco grosso, olhos fixos no chão, balbucia. A gente achou que era só um gorila. O que era? Você pergunta, de joelhos ao lado dele. Era um sinal. Ele era o começo,
um molde, a floresta absorveu. Você nota o peito dele, está se mexendo. Há algo dentro dele empurrando a pele. Você se afasta. O homem começa a chorar. Mas os olhos dele não choram. São olhos de vidro agora. Você corre. A trilha termina em um paredão de pedra. Ali no centro está a clareira, a mesma vista do alto da colina, e ali está ele, o gorila, ou o que sobrou. Tem quase 3 metros de altura agora, mas não é só músculo e pelo. Partes do corpo parecem humanas, outras decompostas. Há braços extras nas costas, pendendo inertes. Rostos pressionam-se por baixo da pele, como se fossem presos dentro dele. Ao redor, os poucos que restaram da centena original, todos de pé, imóveis, mas seus corpos têm erros. Mãos demais, bocas nos lugares errados, olhos que se multiplicam a cada piscada. Eles olham para você, mas não com hostilidade, com aceitação, como se você também estivesse prestes a mudar. A cópia de você emerge da floresta, anda até o gorila e se ajoelha. O gorila vira o rosto na sua direção. Você sente isso, dentro da mente dele, como um prego em silêncio entrando pelo ouvido. Ele está chamando você, mas a nota está em sua mão. A mesma que encontrou no começo, só que agora há uma nova linha escrita, que antes não estava lá. Se o chamado vier de você mesmo, corra. Você fecha os olhos e corre. A floresta não te impede. Pelo contrário, ela abre o caminho como se quisesse que você vá. Porque ela sabe, mais cedo ou mais tarde, você voltará. Porque é uma coisa que os 100 homens entenderam tarde demais. Não era o gorila que estava sendo caçado. Era você. E agora, você é o único que resta. E assim, chegamos ao final da história.